Um movimento de queda de preços que começou atingindo a gasolina e o etanol e agora chega com mais intensidade ao diesel. Um movimento que sucede uma disparada que levou os preços dos combustíveis a níveis recordes. Um movimento que chega a cerca de 60 dias da votação de outubro, para mexer num tema que se tornou caro ao presidente que tenta a reeleição. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui hoje com a Letícia para apresentar este podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 4 de agosto de 2022. Dia em que a Petrobras anunciou uma redução de 3,6% do preço do diesel nas refinarias. Uma redução que começa a valer já na sexta-feira. Segundo a estatal, essa é a primeira queda no valor cobrado das distribuidoras em mais de um ano, desde maio de 2021. Ela vem depois da empresa ter diminuído também o preço da gasolina. Desde o início de julho, o preço médio dos combustíveis, aqueles pagos na bomba pelo consumidor, tem recuado de forma relevante pela primeira vez no ano de 2022. Isso depois de uma escalada que tinha feito os valores baterem recordes. As quedas maiores vinham sendo da gasolina e do etanol. O diesel e o gás de cozinha tinham caído também, mas com menor intensidade. O movimento de queda reflete reduções feitas pela Petrobras nas refinarias e mudanças na cobrança de impostos sobre esses produtos, mudanças que foram propostas pelo governo e aprovadas no Congresso. O diesel não estava muito incluído nessa queda até agora, em parte porque os preços praticados no mercado internacional têm se mantido estáveis. A estatal adota uma política que define o valor dos seus combustíveis a partir do que se pratica no exterior. Na semana passada, no dia 29 de julho, o diretor de comercialização e logística da petroleira, o Cláudio Mastella, chegou a dizer numa reunião com investidores que a Petrobras não esperava nenhuma mudança no preço do diesel até o fim do ano. Isso porque a chegada do frio no hemisfério norte, que tem outono em setembro e inverno em dezembro, aumenta a demanda pelo combustível que é usado na calefação. Mas nesta quinta-feira, a estatal informou que os preços de referência, ou seja, do mercado global, se estabilizaram no que ela chamou de patamar inferior, o que permitiu a redução atual. O diesel vai ficar 20 centavos mais barato nas refinarias. O preço final dos combustíveis é composto pelo valor cobrado nas refinarias, que no caso do diesel a Petrobras passou para R$ 5,41 o litro, mais impostos e os custos da cadeia toda, como as margens de lucro de distribuidores e revendedores do produto. Isso quer dizer que a redução da Petrobras não necessariamente chega da mesma forma no consumidor. A Agência Nacional de Petróleo faz um levantamento toda semana do preço médio cobrado na bomba de todo o Brasil. Na semana passada, o diesel era vendido, em média, a R$ 7,44. Em julho, com a redução do preço da gasolina, o litro do óleo ficou mais caro do que o da gasolina pela primeira vez na série histórica da agência, feita desde 2004. O diesel é bastante usado no Brasil no transporte de carga, por caminhões e trens, e no de passageiros, por ônibus. Também é usado em máquinas agrícolas, como tratores e colheitadeiras, e na indústria, para aquecimento de caldeiras e funcionamento de geradores elétricos e motores. Por isso, o preço alto do diesel impacta, em última instância, outros produtos consumidos pelos brasileiros. A escalada dos preços dos combustíveis no Brasil, que agora começa a arrefecer, foi causada principalmente pelo aumento dos preços internacionais do petróleo. Como a Petrobras manteve a política de acompanhar os movimentos globais do barril, isso também elevou os preços praticados nas refinarias. Além disso, como o produto é negociado em dólar, a desvalorização do real frente à moeda americana também ajudou a impulsionar os valores no Brasil. O petróleo já vinha subindo desde meados de 2020, mas disparou no início de 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro.
Aí, a partir de junho, o preço do barril passou a cair e se estabilizou em julho em torno dos $100, um patamar que ainda assim é alto comparado com anos anteriores. O Nexo ouviu recentemente economistas sobre o que está afetando os preços dos combustíveis nesse meio de ano. Eles disseram que essa queda e estabilização do barril do petróleo são reflexo da piora das projeções com relação à economia mundial. Ou seja, os temores de uma recessão global estão esfriando a demanda pelo produto, o que leva o preço a cair. Eles também apontaram que a incerteza relacionada à guerra na Ucrânia hoje é menor, porque já existe um cenário mais consolidado de acordos para o fornecimento de energia. Outro fator foi uma melhora do câmbio real-dólar em relação ao início do ano. Esses são os fatores externos, que, como a gente disse, são elementos bem significativos para a formação do preço de combustíveis. No campo doméstico, os economistas dizem que o principal fator foi a redução do ICMS cobrado sobre esses produtos. O Congresso aprovou em junho uma lei complementar que coloca um teto no imposto cobrado pelos estados sobre combustíveis, conta de luz e serviços de comunicação e transporte público. Na prática, o texto força os estados a reduzirem o imposto para a faixa de 17% a 18%. Antes, alguns deles cobravam o ICMS de mais de 30% sobre a gasolina, por exemplo. O ICMS é o mais importante tributo estadual e a arrecadação dos estados caiu junto com essa redução da alíquota sobre os combustíveis. O texto original da lei previa uma compensação por parte da União, mas isso acabou limitado depois dos vetos do presidente Jair Bolsonaro. Vários estados estão agora recorrendo ao Supremo para buscar compensações para essa perda ainda neste ano, pedindo para pagar parcelas menores de dívidas com a União. Decisões liminares, ou seja, provisórias, têm dado razão para os governos estaduais. Vale a gente fazer esse parêntese para reforçar a complexidade desse cálculo todo. Cortar imposto pode parecer uma medida pontual, mas tem efeitos que uma hora chegam na população. O dinheiro que entra via ICMS, por exemplo, é usado pelos estados para executar políticas públicas, é repassado para municípios e é usado em áreas como saúde e educação. Outro ponto que vale esclarecer é algo que Bolsonaro vem propagando e agora mais ainda, que é afirmar que o ICMS era culpado pela alta dos combustíveis. Ele costuma dizer que os estados aumentaram a alíquota do imposto, o que não é verdade. A alíquota é uma porcentagem que não tinha mudado no período. O que aconteceu foi que, como o preço cobrado pela Petrobras aumentou, a base de cálculo dentro dessa mesma porcentagem também aumentou. Como a nova lei reduziu essa porcentagem em alguns lugares, o preço caiu. A mudança no ICMS também ajuda a explicar por que o preço do diesel não estava caindo no mesmo ritmo da gasolina. Levantamentos mostram que, na mediana dos estados, só a gasolina e o etanol tinham alíquotas do imposto acima do teto. Ou seja, o ICMS cobrado sobre o diesel não caiu porque já estava abaixo ou igual 17%, 18%. Além disso, no mercado internacional, o diesel está com uma demanda forte, relacionada a problemas globais de logística. E o Brasil importa cerca de 1/4 de todo o diesel que consome. O diesel não, porque o diesel está bem mais caro a nossa compra lá fora, que pela regulamentação lá da Petrobras, que está sendo, não digo revista, está sendo melhor interpretada agora, e nós não destinamos, né? Nós não produzimos diesel suficiente no Brasil, somos obrigados a importar, encarece o preço do diesel. Deixo bem claro. Aí você ouviu o presidente Jair Bolsonaro numa entrevista na segunda-feira para a Rádio Guaíba, comentando essa resistência do preço do diesel em cair. Ele fala sobre a política de preços da Petrobras está sendo melhor interpretada para tentar fugir de qualquer acusação de que esteja interferindo na estatal. Desde o início da escalada de preços dos combustíveis, as altas têm irritado Bolsonaro, principalmente porque são fatores que pressionam a inflação. O preço dos combustíveis e os seus efeitos viraram um tema central para Bolsonaro nessa disputa eleitoral. Disputa na qual o presidente aparece em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, atrás do ex-presidente Lula. Bolsonaro fez uma ofensiva contra os aumentos nos últimos meses, promoveu uma série de trocas no comando da Petrobras e criticou os altos lucros da estatal,
mesmo esses valores beneficiando o Tesouro Nacional, já que a União é a principal acionista da empresa. Também aprovou, junto ao Congresso, a lei que limitou o ICMS. A outra frente de Bolsonaro é com auxílios e medidas que beneficiam públicos como caminhoneiros, que sentem de forma mais imediata as altas nos combustíveis e também fazem parte da base de apoio do presidente. Caminhoneiros que em 2018, por causa dos aumentos do diesel, fizeram uma greve que parou o Brasil. O pacote das bondades, aprovado pelos parlamentares no meio de julho, que também aumentou o Auxílio Brasil para R$ 600, criou um voucher mensal para caminhoneiros de R$ 1.000 e um auxílio para taxistas no mesmo valor. Estão previstas 6 parcelas até o fim do ano. As 2 primeiras vão cair em agosto, ou seja, vai entrar R$ 2.000 na conta dos motoristas de uma só vez. Nesta semana, o Congresso também terminou de aprovar uma medida provisória do governo, que cria um programa de renovação de frota de caminhões e ônibus, com a previsão de uma linha de crédito para a compra de novos veículos. Mas quais as perspectivas para essas quedas nos combustíveis e quais os efeitos que a gente pode esperar daqui para frente? Os economistas ouvidos pelo Nexo disseram que a gente já sentiu o impacto da redução do ICMS no preço da bomba e que isso não deve se estender para além de julho. Afinal, a alíquota do imposto não vai continuar caindo. E por causa de fatores externos, a leitura geral é de que, mesmo com essa queda de agora, o espaço para a Petrobras reduzir o preço do diesel é menor do que com outros combustíveis. Mas a expectativa é que a queda dos preços de combustíveis se reflita numa inflação menor no país como um todo até o fim do ano. O André Braz, que é do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, não descarta que isso possa se refletir em ganhos eleitorais para Bolsonaro, mesmo que a percepção da inflação continue alta, especialmente entre a população mais pobre, que sente mais a alta dos preços dos alimentos. Já o Alexandre Chaia, economista e professor do INSPER, lembra de outro fator que pesa quando o assunto é petróleo e que coloca, vamos dizer, mais combustível na fogueira, que são as incertezas econômicas em 2022. É o caso do dólar, que, segundo Chaia, pode disparar se houver um estresse maior na época eleitoral, levando à fuga de investimento em dólar do Brasil. Isso pode acontecer devido ao aumento do risco fiscal brasileiro e ao cenário de turbulência política, no qual as recorrentes ameaças e investidas de Bolsonaro contra a democracia e o processo eleitoral venham a se agravar. O Nexo começou a publicar, nesta quinta-feira, uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022. É uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação. O grupo é sediado na Universidade Federal de Minas Gerais e conta com a participação de pesquisadores de várias instituições brasileiras. Nos próximos meses, você vai ouvir alguns deles aqui no Durma. A gente começa conversando com o cientista político Leonardo Avritzer, que é professor da UFMG e coordenador do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação. Leonardo, o que está em jogo na democracia brasileira em 2022? Praticamente todos os métodos e processos que caracterizam a instituição democrática. Ou seja, em primeiro lugar, está em jogo o voto, a eleição e o voto. E a eleição e o voto, a gente pode dizer que eles são o coração da soberania popular. Isso é, se o voto dos indivíduos não é suficiente para gerar uma mudança de governo, então o ato básico da tradição democrática ou da institucionalidade democrática deixa de existir. Mas existem outras questões tão importantes quanto que também estão em jogo, como, por exemplo, a questão da divisão de poderes e a possibilidade de uma instituição contramajoritária, ou seja, uma instituição que não é constituída pelo voto, mas que tenha legitimidade de revisão de ações presidenciais ou ações do Poder Executivo, prevalecer. Nesse caso, então, podemos dizer que a própria democracia está em jogo. E quais são os impactos da desconfiança jogada sobre o sistema eleitoral brasileiro? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é importante mencionar, tal como escrevi no meu artigo publicado pelo Nexo, que o Brasil tem uma institucionalidade
eleitoral juridicamente perfeita, isso é, ele tem uma autoridade eleitoral estabelecida constitucionalmente, ele tem uma coordenação dos atos de votação de uma maneira tal que não resta dúvida de que todos os indivíduos tiveram a possibilidade de votar, de ter os seus votos aferidos. Ele tem um processo de contabilização dos votos que recebeu a legitimidade de todos os atores envolvidos desde que o voto eletrônico foi estabelecido no país. Então, jogar desconfiança sobre esse sistema é jogar desconfiança sobre a própria democracia e sobre o processo de divisão de poderes. Você pode ler o ensaio escrito pelo Leonardo acessando o link na descrição do episódio de hoje. E vale também acompanhar os próximos ensaios no nexojornal.com.br. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista aqui no Durma. A seção traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos que Vale. Aliás, se você não assina ainda, tem um link para fazer isso na descrição desse episódio. Olá, eu sou Luara Calvianic, editora da Gama Revista. A gente começa te lembrando do aniversário de 80 anos de Caetano Veloso, no dia 7 de agosto, domingo. Para comemorar, a Livraria Dois Pontos e a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, organizam o evento Lendo Caetano, que acontece sábado agora, dia 6, e vai trazer leituras e bate-papo com escritores como Aline Bey, Fabrício Corsaletti, Jarid Arraes, Noemi Jaffe e Guilherme Vesnick. Ele, aliás, lança um livro sobre o cantor e o Brasil, lançado pela editora Fósforo. A entrada é gratuita, o evento começa às 16 e os ingressos podem ser retirados 1 hora antes. Para assistir, a gente traz 2 indicações. A 2ª temporada do seriado brasileiro Bom Dia, Verônica, na Netflix, que tem todos os temperos para te fazer grudar na frente da TV. Esquema de corrupção, um serial killer e uma investigação feita pela escrivã Verônica Torres, interpretada por Tainá Miller. Outra dica é a série da HBO, O Ensaio. Em cada episódio, o comediante americano Nathan Field monta cenários para que pessoas comuns possam ensaiar antes de fazer algo importante, como ter um filho ou contar a verdade para um amigo. Para ler um texto da Folha de São Paulo com o título Entenda por que o feminismo racha ao debater conceitos de gênero e transexualidade. É que polêmicas envolvendo figuras como a escritora J.K. Rowling, acusada de transfobia, e a Suprema Corte americana tornam essencial esse debate tão bem elucidado pela repórter Marina Lourenço. Para finalizar, a dica é um curso online gratuito de cinema brasileiro que já está disponível no site do SESC com o crítico Ismail Xavier. O curso Cinema Brasileiro, o Clássico e o Moderno analisa 3 títulos: O Cangaceiro, de Lima Barreto, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos e Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha. Cinéfilos certamente vão se deliciar. Por hoje é só, pessoal, mas semana que vem a gente volta com outras dicas da seção Achamos que Vale. Da redução do preço dos combustíveis, passando pelos riscos à democracia nesta eleição e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde e Marcela Rubissec, produção de Suzana Souza, participações de Leonardo Avritzer e Luara Calvianic e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é dia de extratos da semana. Eu trago para você as principais notícias dos últimos dias. Até lá!